Você quer ser amado, quer ser visto, reconhecido, desejado. Mas quanto mais tenta, mais sente que está fazendo tudo errado. Você entrega demais, espera demais, se esforça, se adapta, se doa, até não sobrar quase nada de você. E mesmo assim, o amor não chega. Ou quando chega, vem com ausência, frieza, abandono. Você começa a se perguntar: será que tem algo de errado comigo? E é nesse ponto que nasce o ciclo mais perigoso, aquele que Carl Jung chamava de traição da alma. Porque você não está sendo rejeitado pelo que é, está sendo rejeitado por estar tentando ser aquilo que acredita que o outro deseja. Isso, por mais sutil que pareça, cria um afastamento inevitável entre você e o amor verdadeiro. Jung dizia que o self, o centro da psique, só se realiza quando a pessoa vive de forma autêntica, em coerência com a própria essência. Mas, quando você começa a performar o tempo todo, quando cria versões de si mesmo só para ser aceito, você se afasta desse centro. E quanto mais longe do self, mais frágil você se torna, porque está se nutrindo da validação externa e não da força que nasce de dentro. No fundo, o que dói não é a rejeição do outro, é a sua própria rejeição silenciosa, aquela que acontece toda vez que você sufoca a sua verdade para manter alguém por perto. E o mais cruel, esse esforço por ser amado costuma ser aprendido muito cedo. Na infância, você percebe que ganha atenção quando é obediente, calado, eficiente, prestativo, e aos poucos vai moldando seu ser para caber nesses critérios. Você vira alguém bom de agradar, mas invisível por dentro. Anos depois, esse padrão continua. Você tenta se tornar indispensável, se mostra sempre disponível, diz sim quando queria dizer não, aceita pouco, com medo de perder tudo, e não percebe que está plantando, sem querer, o terreno da desvalorização. Carl Jung alertava que tudo aquilo que é negado em nós vai para a sombra. E quando você nega seus próprios desejos, limites, emoções, para manter o afeto do outro, você está alimentando essa sombra. Ela cresce, silenciosa, até o dia em que explode, em forma de vazio, frustração ou colapso emocional. Por isso, o que você verá neste vídeo não é uma fórmula para ser mais amado. É um espelho que talvez doa no início, mas que pode ser o começo do seu reencontro com a única forma de amor que realmente sustenta, aquele que nasce da verdade interior. O erro mais comum e mais doloroso de quem quer ser amado é tentar merecer esse amor. Parece estranho dizer isso, afinal, a maioria de nós foi ensinada a acreditar que amor se conquista, que é preciso fazer por onde. Ser gentil, disponível, paciente, forte, cumprir certos requisitos emocionais para ser aceito, acolhido, mantido, mas esse é o engano, porque o amor que precisa ser conquistado nunca será seguro, e o amor que você precisa merecer já te colocou num lugar inferior desde o início. Carl Jung dizia que quando o ego assume o controle do desejo de aceitação, ele cria uma persona, uma máscara, uma imagem social construída para agradar, seduzir, impressionar. Mas quanto mais você vive por essa máscara, mais distante fica do seu eixo real. E o amor que chega até você não chega para quem você é, chega para a personagem que você está encenando. Esse é o erro silencioso. Tentar conquistar o outro às custas de si mesmo, ajustar seu tom de voz, suas palavras, suas opiniões, seus desejos, tudo em nome da harmonia, tudo, para não perder a conexão. Mas essa conexão não é com o outro, é com a sua ideia do que seria necessário para não ser rejeitado, e isso vem de longe. Na infância, muitos aprenderam que amor era condicional. Você ganhava carinho quando tirava boas notas, ou quando era forte, ou calado, ou prestativo. E esse aprendizado moldou o inconsciente. Se eu for como esperam, serei amado. Se eu mostrar minha verdade, serei abandonado. A partir daí, você começa a ensaiar a sua existência, a medir os riscos de cada emoção, a se perguntar, o tempo todo, se pode ou não ser você. Carl Jung via esse comportamento como uma forma de autoabandono, porque,
Em troca de ser aceito por alguém, você abandona sua própria essência, e o preço disso é alto. Ansiedade, sensação de falsidade, desconexão emocional e, muitas vezes, relações desequilibradas onde você dá muito e recebe pouco. No fundo, o que a alma deseja não é ser amada por performance, é ser reconhecida por inteiro, inclusive nas partes que não agradam. Mas enquanto você tentar conquistar o amor com esforço, estará plantando sem perceber o medo de perdê-lo. E onde há medo constante, o amor não consegue respirar. O verdadeiro encontro começa quando você para de tentar merecer e começa a se permitir existir, com tudo que é, sem precisar caber no desejo do outro. O que ninguém te contou é que quanto mais você tenta ser perfeito para o outro, menos o outro te enxerga de verdade. No início, parece que está funcionando. Você é atencioso, compreensivo, evita conflitos, se adapta e recebe em troca um tipo de aceitação, frágil, condicional, mas aparentemente real. Só que com o tempo, você começa a perceber que algo está fora do lugar. Você se sente exausto, invisível, como se o outro estivesse amando uma versão sua que nem você reconhece mais. E o mais doloroso, você não sabe como sair disso. Carl Jung explicava que quando construímos uma persona forte demais, essa máscara social que criamos para sermos amados, inevitavelmente exilamos partes importantes de nós mesmos na sombra. A raiva que você engole, a tristeza que você esconde, a necessidade de afeto que você disfarça com independência. Tudo isso vai sendo reprimido para que a imagem ideal continue funcionando. Mas esse esforço tem um preço. Ele cobra em silêncio. Você começa a se desconectar das suas emoções reais. Não sabe mais o que sente. Não sabe o que quer. E pior ainda, não consegue entender por que, mesmo dando tanto, continua se sentindo sozinho. Isso acontece porque o amor que chega até você está sendo filtrado pela sua performance. E toda vez que você se adapta para não incomodar, o que está dizendo no fundo é: meu eu real não é digno de amor. Essa mensagem, repetida todos os dias, vai destruindo sua confiança. Não por falta de amor do outro, mas por falta de verdade dentro da relação. Jung dizia que a alma adoece quando se distancia do self. E relações baseadas em esforço constante, medo de rejeição e repressão da verdade pessoal são sintomas claros desse distanciamento. Você começa a viver relações onde precisa se provar o tempo todo e onde não há espaço para suas necessidades, suas dores, seus limites. É uma prisão construída com tijolos de silêncio, de concessões, de pequenas traições internas. E quanto mais você alimenta isso, mais você acredita que amar é se perder. Mas a verdade é outra. O amor real não exige sacrifício da sua essência. Ele nasce quando duas pessoas podem existir por inteiro, com falhas, com sombras, com humanidade, sem medo de desagradar, sem precisar merecer. É por isso que o caminho não é melhorar para ser amado, é se reencontrar para amar de verdade, começando por si mesmo. Romper esse ciclo não é fácil, porque você não está apenas mudando um comportamento, está desinstalando uma crença profunda. A ideia de que precisa ser algo diferente para ser digno de amor. Essa crença é tão enraizada que, ao tentar se posicionar, você pode sentir culpa. Ao dizer não, pode se sentir cruel. Ao mostrar tristeza, pode achar que está sendo fraco. Mas tudo isso é o eco da persona tentando sobreviver. Carl Jung dizia que a persona é necessária. Ela nos permite viver em sociedade. Mas quando ela se torna a única voz, a alma começa a definhar. Porque o self, a essência, o centro do ser, não tolera a mentira prolongada. E viver para agradar é uma forma sutil de mentir para si mesmo. O reencontro com sua verdade começa em pequenos gestos. Quando você percebe que não quer aceitar um convite e decide recusar com respeito. Quando você sente vontade de chorar e não se força a sorrir. Quando você coloca um limite, mesmo com medo da reação do outro. São escolhas mínimas, mas que abrem espaço para algo imenso: integridade. Aos poucos,
Você percebe que quem se afasta quando você mostra sua verdade nunca esteve com você de verdade, e que quem permanece, mesmo quando você é imperfeito, vulnerável, real, é quem realmente vale a pena. Esse é o filtro da alma, é quando o amor começa a se tornar possível. Não mais aquele amor frágil, sustentado por esforço e performance, mas um amor enraizado, que reconhece, acolhe e cresce junto. Jung chamava isso de processo de individuação. É o movimento de sair da adaptação cega e ir em direção à totalidade. E esse movimento é libertador, porque quanto mais você se autoriza a ser inteiro, menos medo tem de perder. E quanto menos medo tem, mais leveza entra na relação. A pessoa que não precisa ser aceita a qualquer custo é justamente aquela que se torna mais magnética, porque ela emana verdade. E a verdade, mesmo quando assusta, tem uma força que nenhuma máscara consegue imitar. No começo pode parecer solitário, mas com o tempo você percebe, é muito mais solitário estar cercado de gente e não ser visto, do que estar em silêncio e, finalmente, se encontrar. E é nesse encontro que o amor verdadeiro começa. Não quando alguém te valida, mas quando você, enfim, decide não se abandonar mais. Você não se abandona porque quer. Você se abandona porque, em algum momento, aprendeu que ser você era arriscado demais. Talvez tenha mostrado sua alegria, e alguém te mandou calar. Talvez tenha pedido afeto, e recebeu silêncio. Talvez tenha chorado, e te chamaram de fraco. Essas pequenas feridas foram se acumulando, e sem perceber, você começou a esconder pedaços de si para sobreviver. Carl Jung dizia que tudo aquilo que é reprimido, seja dor, desejo, raiva, medo ou sensibilidade, não desaparece. Vai para a sombra. E a sombra não é apenas o que há de negativo em nós. Ela também guarda partes preciosas, a espontaneidade, a coragem, o prazer, a sensibilidade, a intensidade. Quando você abandona a si mesmo para ser aceito, não está só sufocando sua dor, está sufocando também sua luz, aquela força natural que poderia te conduzir ao amor verdadeiro, mas que foi enterrada para que o outro ficasse. É assim que nasce o medo da rejeição, um eco da criança que você foi, tentando ser boa o suficiente para não perder o amor de quem mais precisava. E esse medo, quando não curado, continua moldando seus relacionamentos. Você aceita migalhas, finge estar tudo bem, se adapta a dinâmicas que te machucam. Não por fraqueza, mas por lealdade a esse padrão inconsciente. É melhor me perder do que ser deixado. Mas há algo que Carl Jung deixou claro em seus escritos. Enquanto você continuar fugindo da sombra, ela vai te governar. Você vai repetir histórias, atrair o mesmo tipo de relação, sentir o mesmo vazio, só com nomes diferentes. A transformação começa quando você tem coragem de olhar essa sombra nos olhos, de acolher aquele lado seu que sempre foi julgado demais. A criança que implorava por afeto, o adolescente que se sentia inadequado, adulto que se esforça tanto para ser amado, mas que nunca se sentiu suficiente. Quando você abraça essas partes com consciência, algo mágico acontece. A sombra deixa de ser ameaça e começa a ser ponte, porque é justamente nas partes que você mais rejeitou que está o ouro da sua cura, a capacidade de se amar, não apesar do que você é, mas por tudo o que você é. Esse é o passo mais difícil, mas também o mais libertador, porque o amor que você busca lá fora talvez esteja esperando, há muito tempo, por você dentro de si. Você pode estar se perguntando, tá, mas como eu saio disso? Como paro de me abandonar toda vez que quero ser amado? E a resposta pode parecer simples, mas não é fácil. Você precisa começar a se escolher. Mesmo que isso signifique perder. Carl Jung dizia que o início do processo de individuação, o despertar do self, exige um rompimento. Você precisa se separar da imagem que criou para sobreviver. E isso, muitas vezes, vai abalar relações antigas, vai provocar desconforto, vai assustar.
mas é o único caminho real para sair do ciclo da falta. Na prática, isso começa em gestos pequenos. Você percebe que está prestes a dizer sim por medo de desagradar. E respira e diz não, com firmeza e afeto. Você sente que vai se calar para não parecer frágil, mas escolhe falar, com verdade. Você nota que está se esvaziando só para manter alguém por perto, e dessa vez decide se colocar no centro da própria vida. Essas escolhas parecem mínimas, mas são revolucionárias, porque toda vez que você se escolhe, envia uma mensagem nova ao seu inconsciente. Eu existo e mereço ser inteiro. No começo pode parecer que você está sendo egoísta, mas é exatamente o contrário. Carl Jung ensinava que o amor verdadeiro só nasce entre dois seres inteiros. Enquanto um estiver mutilando a si mesmo para manter o vínculo, não existe relação, existe dependência. Quando você começa a se ouvir, a respeitar seus limites, a acolher sua verdade, algo muda. Você não precisa mais provar nada. E, curiosamente, isso te torna mais verdadeiro, mais magnético, porque as pessoas que brilham de dentro para fora não são as mais perfeitas, são as mais autênticas. Aquelas que se permitem existir, sem pedir desculpas por isso. E sabe o que acontece quando você se coloca inteiro numa relação? Você para de aceitar migalhas, para de se contentar com pouco, e começa a atrair relações onde o amor é escolha, não obrigação, onde o vínculo é nutrido pela verdade, não pelo medo da perda. É aí que a mágica começa. Quando você para de se moldar para ser amado e começa a se amar, mesmo que isso assuste o mundo à sua volta, porque, no fim das contas, o amor que vale a pena é o que começa em você e transborda, nunca o que vem com cobrança, esforço ou ausência de si. A verdade é que ninguém te ensinou a se amar. Te ensinaram a se moldar, a caber ponta a agradar, a se calar. Disseram que, para ser amado, você precisava merecer, ser bom, ser forte, ser gentil, ser tudo, menos você. E você tentou com todas as forças. Fez o que esperavam, engoliu o que sentia. Fez silêncio onde queria gritar, sorriso onde só havia cansaço. Mas no fundo, você sabia que algo estava errado, porque não há descanso no esforço constante por aceitação. Não há paz em uma vida que exige que você se traia todos os dias. Carl Jung dizia que o self, a alma real, nunca some. Ela apenas se recolhe. Fica ali nas margens da consciência, esperando que você a convide de volta. E quando você finalmente para de correr atrás do amor e começa a caminhar na direção de si mesmo, ela retorna, e com ela vem algo que você talvez nunca tenha sentido antes: liberdade. Liberdade de ser você, sem medo, de colocar suas vontades, seus limites, sua dor, sua luz, na mesa da vida, sem vergonha, sem desculpas, com presença. Esse é o ponto de virada. Quando você entende que o verdadeiro amor não exige sacrifício da alma, ele exige verdade e coragem para sustentá-la. Porque sim, talvez você perca pessoas quando decidir se escolher. Mas sabe o que mais você vai perder? A ansiedade constante, o medo de ser descoberto, a exaustão de se esforçar o tempo todo, a culpa por sentir, a vergonha por ser. E vai ganhar algo que nenhuma validação externa é capaz de oferecer: um vínculo real com sua própria existência. Esse vínculo não grita, não precisa se provar, ele simplesmente é. Como uma raiz que, mesmo debaixo da terra, sustenta toda a árvore. Como a luz que não pede licença para nascer. Como a alma que, mesmo esquecida, nunca deixou de te esperar. Talvez você esteja cansado. Cansado de tentar ser bom o suficiente. Cansado de dar tudo e continuar sentindo que falta algo. Talvez tenha acreditado que, se amassem você, a dor passaria. Mas a dor não passa quando alguém nos ama. Ela começa a se dissolver quando, pela primeira vez, decidimos amar a nós mesmos, sem condição, sem cobrança, sem abandono. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior.
E essa escuridão, muitas vezes, é feita de todas as vezes em que você foi embora de si, só para que alguém ficasse. Mas há uma saída, e ela começa em silêncio, no instante em que você se senta consigo e diz: chega, não vou mais me abandonar. Esse é o ponto de retorno e ninguém pode fazer isso por você. Mas uma vez que você começa, o mundo inteiro à sua volta muda. Porque quando você se habita, o amor deixa de ser uma promessa distante e passa a ser um reflexo da sua presença. Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe com quem também vive esse cansaço invisível de ter que merecer amor o tempo todo. Talvez esse vídeo seja o primeiro espelho que alguém veja em muito tempo. E se quiser deixar um traço seu aqui nos comentários, o espaço é livre, como uma conversa com a alma, com escuta, silêncio e verdade. Sua presença aqui sustenta este canal com mais do que palavras, com sentido. E isso já é amor.